Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física na qual hoje vamos falar sobre geradores de corrente alternada e transformadores. Ambos os dispositivos eles estão baseados nas leis de Faraday e de Lentz que a gente viu na aula passada. Antes de falarmos, né, o que são geradores de corrente alternada, a gente tem que saber o que é uma corrente alternada, correto? E pelo próprio nome já dá para ter uma noção do que se trata. No caso, a corrente alternada, diferente da corrente direta ou contínua, né, que é a qual a gente tem trabalhado até agora na física, a corrente alternada, ela muda de sentido, ela fica mudando de sentido de modo periódico. Sendo que se a gente for colocar isso em um gráfico, né, vai ter um comportamento senoidal. Então percebam aqui, a corrente contínua, a tensão dela, né, vai ser a mesma ao longo do tempo. Então, tem 2 amperes e vai ser assim até para sempre, certo? Já a alternada, percebam que tá no caso do gráfico, certo? Tá começando do zero, né? Então não tinha nenhuma tensão. E com o passar do tempo começou a aumentar essa tensão até atingir uma tensão máxima. Então, sei lá, 2 amperes. A partir desse momento que atinge, né, o ponto máximo, ele começa a reduzir e vai chegar aqui, ó, até a tensão zero. E percebam que a partir desse momento começa a ficar negativo. Ou seja, por que está negativo? Existe corrente negativa? Sim, o valor negativo em si? Não. Pensa que é uma grandeza vetorial. Então, no caso, está mudando de sentido. E aí vai mudar de sentido, atingir o mesmo valor em módulo, né? Em módulo, no ponto máximo, no caso aqui está negativo, e aí vai... Eita, desculpa. Vai voltar ao ponto zero. E aí vai ficar indo e voltando, indo e voltando. E aí, como se trata de uma onda, né? Depois vocês vão perceber, vão ver isso na ondulatória, que aqui entre esses dois pontilhados na verticais tem um T maiúsculo. Esse T seria o período, né? É o tempo gasto para ir, foi até esse ponto máximo, voltou ali no meio do ponto de partida, foi lá até a outra extremidade e voltou. É um vai e volta, entende? E esse vai e volta, uma vez fechando um ciclo, é um período. E a frequência, né? A gente vai ver isso na ondulatória, é o inverso do período. Por isso que tá F é igual a 1 sobre o T. Mas não se preocupem com isso, tá bom? Eu só trouxe caso alguma questão queira misturar esses dois tipos de conteúdo. Enfim, então isso é uma corrente alternada. Uma corrente que fica mudando de sentido periodicamente. E essas correntes, né, são geradas a partir de geradores de corrente alternada. Esse AC pode ser uma simplificação de corrente alternada por meio da indução eletromagnética que a gente viu na aula passada. Por que isso é importante? Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos nossos aparelhos eletrônicos, eles funcionam à base de corrente alternada e não da corrente contínua, certo? E o benefício é que há a possibilidade da gente alterar a tensão. Então, por exemplo, se a gente for pegar a fórmula da potência, né, o π, potência igual a corrente vezes ddP, a gente consegue alterar a corrente, consequentemente a tensão, mantendo a mesma potência, a mesma energia. E para a gente conseguir, né, alterar essa tensão, a gente precisa que essa corrente alternada seja passada por um transformador. Mas, ainda falando sobre geradores, né, como que esses geradores funcionam? Eles são dispositivos em que eles têm uma espira que ela vai estar em uma rotação muito alta. Então, lembra do experimento do Faraday? Quando ele passava o ímã por dentro da espira? Então, é basicamente o mesmo princípio, só que pensa isso um dispositivo bem maior, a ponto de ser, por exemplo,
os que estão nas usinas, né? Esse explica o funcionamento. Por exemplo, se a gente for pensar... aqui explica muito melhor, mas antes disso, usina hidrelétrica, provavelmente vocês já devem ter visto. Quando a energia potencial, né, que cria aqui com a represa, ela vai descer aqui embaixo, transformando-se em energia cinética, e essa energia cinética vai rodar essa turbina. Quando roda essa turbina, o que acontece? Essa turbina aí dentro tem a espira, e aí rodando essa espira, ocorre ali a indução eletromagnética, fazendo a criação de corrente elétrica. Então, é como se fosse essa parte dourada a espira, e aí com o movimento, né, sei lá, da turbina, por conta da queda da água, vai ficar girando, 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 criando aqui corrente elétrica. Por que cria corrente elétrica? Quando eu tô movimentando aqui, percebam que aqui a gente tem o ímã, certo? Norte-sul. E enquanto vai mudando o ímã, vai alterando a área interna aqui de quantidade de linhas de campo magnético que estão passando. Se eu tenho essa variação, né, do fluxo de linhas do campo magnético, a gente tem então a indução eletromagnética, lembra? Que era a área, o ângulo, na verdade é o ângulo, né? A área é a mesma, perdão. A área continua a mesma. O ângulo que está diferenciando, né, a cada posição que essa espira gira, mudando a quantidade de linhas que está passando por aqui dentro. Então, perceba que quando está paralela, não passa nenhuma linha, certo? E aqui, tá aqui na verticalzinha, passa o máximo de linhas. Isso explica também, então, o comportamento senoidal, né, da corrente pelo tempo. Então, não são... Eu falei das hidrelétricas, né, mas esse explica, por exemplo, desculpa, gente. Não tá fácil. Explica também o funcionamento das usinas eólicas, termoelétricas, etc. Eu acho que o professor de geografia vai trabalhar um pouco melhor ainda essa questão com vocês, certo? Então aqui seria um exemplo de usina eólica que está girando, girando, girando e girando essas hélices, né? Vai girar uma turbina, vai girar uma espira que vai estar ali entre ímãs. E aí, com isso, a gente vai criar uma corrente alternada. Beleza, criamos uma corrente alternada. Para a gente conseguir alterar a tensão, né, tem que passar pelos transformadores. O que esses transformadores vão fazer? Como o próprio nome diz, vai transformar a quantidade, né, de tensão ou de a corrente elétrica ou diferença de potencial. Esse aparelho, provavelmente você já deve ter visto, né? Deve ter perto da casa de vocês, assim, no poste. Esse daqui, não sei se vocês já passaram perto, normalmente tem estrada perto de usina. Esses daqui são bem grandões. E aí, basicamente, o funcionamento desses transformadores é transferir energia elétrica de um circuito para o outro. Então, a energia elétrica que está passando ali na corrente do seu poste não vai ser a mesma que vai estar ali chegando na tomada. Vai passar por um transformador. E esses transformadores só operam com corrente alternada, a qual foi criada então pelos nossos geradores, certo? E aí, como esses transformadores são feitos, né? Tem esses dois enrolamentos, um enrolamento primário e um secundário, né? Onde vai estar entrando tensão, vai estar saindo para o segundo circuito. E entre esses dois enrolamentos a gente tem esse núcleo de ferro que vai impedir a perda de energia. A capacidade, né, desse transformador de alterar a tensão, a capacidade dele de fazer essas transformações está relacionado diretamente com o número de voltas que tem nesses enrolamentos, certo? E aí, então, com a passagem de uma corrente elétrica no enrolamento principal, a gente tem a criação de um campo magnético oscilante, o qual vai ser propagado para o interior do núcleo de ferro, certo? Vai ser criado e propagado pelo núcleo de ferro. Que vai ser conduzido para o segundo enrolamento, indo para
o segundo circuito. Então, como eu falei antes, o número de espiras está relacionado com a variação de corrente e do DDP, né? Se eu estou variando a corrente, consequentemente, eu estou variando o DDP, considerando a ausência de perda de energia, no caso, né? Mas, como eu posso explicar? Nem sempre toda essa transformação de corrente e DDP vai ser 100%. Sempre, na maior parte das vezes, na realidade, a gente tem perda na forma de calor, que é o efeito Joule. Então, quando a gente tem um número igual, né, de voltas em ambos os enrolamentos, a corrente elétrica e a tensão é igual no primeiro e segundo circuito, ou seja, não tem alteração. Mas quando eu tenho um número de voltas maior no primeiro enrolamento do que no segundo, a tensão vai ser menor no segundo enrolamento e, consequentemente, né, pensando na fórmula do Pio, a corrente elétrica vai ser maior. E assim, o inverso, né? Se eu tiver mais voltas no segundo enrolamento do que no primeiro, a tensão vai ser maior e a corrente menor. E aqui mostra a relação, né, da tensão pelo número de voltas nos enrolamentos. Então, é diretamente proporcional, se vocês forem ver. Então, a tensão do primeiro enrolamento sobre o número de voltas no primeiro circuito, número da tensão e número de voltas no enrolamento secundário. Isso também vale para a corrente. Agora, falando então da eficiência energética, né? A maior parte da energia, quando passa por esses transformadores, é transmitida. Tem pouca perda energética. E quando tem, ocorre na forma de calor, né? Na energia térmica, chamando assim de efeito Joule. Para evitar que tenha essa perda energética, normalmente usa fluidos nesses equipamentos para evitar a perda de energia. E pelo fato de ter uma alta eficiência, né? Isso também se deve ao alto rendimento energético. Então, para testar, né, os nossos conhecimentos a respeito dessa matéria, é uma coisa muito mais teórica, certo? Eu trouxe 2 exercícios, então vamos lá. O princípio físico do funcionamento de alternadores e transformadores, comprovável de modo experimental, refere-se à produção de corrente elétrica por meio da variação de campo magnético aplicado a um circuito elétrico. Esse princípio se fundamenta na denominada Lei de... Qual lei se trata da variação de um campo elétrico, o qual vai estar criando corrente elétrica? Lei de Newton? Não, Newton trabalha com a mecânica, né? São as 3 leis de Newton. Lei de Ampère? Até então a gente não trabalhou com a lei de Ampère. Eu desconheço até então. Lei de Faraday, foi o que a gente viu na aula passada. Lei de Coulomb, não é a lei de Coulomb. Lei de Coulomb a gente viu se eu não me engano, eletrostática. Não se trata nem um pouco dessa parte magnética. Então a gente ficou com a alternativa C. Próximo exercício. Bebam água. Tasers são armas de eletrochoque que usam uma corrente elétrica para imobilizar pessoas que estejam representando alguma ameaça a alguém ou a ordem pública. Nossa. O sistema interno da arma cria e trata a corrente elétrica que será descarregada por meio de fios de cobre. Então, é tipo uma arminha. E aí, o indivíduo atira e sai fios de cobre que vão dar choque no outro indivíduo. Meu Deus. Capacitores, transformadores e baterias são peças fundamentais nesse processo. Capacitores, vocês lembram que eles armazenam energia ao máximo? E aí, quando atinge, né, determinado valor, tem a descarga elétrica, que nem os desfibriladores. Os transformadores que a gente viu hoje, né, que vão possibilitar essa alteração da corrente, da tensão. E as baterias, né, que é um gerador, basicamente. Aí a gente tem a fonte. Nesse sentido, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir.
O transformador é um equipamento elétrico que tem seu princípio de funcionamento baseado na lei de Faraday. A bateria é a fonte de energia que transforma energia química em elétrica. E o capacitor é um dispositivo que armazena cargas elétricas. Então a gente fica com a alternativa C. De certo. Então, por hoje era isso, pessoal. Então, o que a gente viu na aula hoje foi geradores de corrente alternada e transformadores. Geradores de corrente alternada, então, são aquelas grandes espiras presentes principalmente nas usinas, né? E pelo fato dessas espiras serem giradas por alguma outra... elas são geradas com a transformação de energia, provavelmente energia cinética sendo transformada ali, enfim. Girando essas espiras, a gente tem o efeito ali da indução eletromagnética, criando corrente. Só que essas correntes giradas nesses geradores de corrente alternada são correntes alternadas. Ou seja, o que são correntes alternadas? Elas mudam de sentido periodicamente. Vantagem. A vantagem é que a partir do momento que essas correntes alternadas passam por transformadores, a gente consegue alterar o valor, né, da intensidade dessa corrente elétrica e, consequentemente, do DDP que está chegando aí na sua casa. Então, isso é muito bom porque, dependendo, se a gente... Porque, pensem assim, para a energia sair da usina, sabe, todos os transformadores chegar até a sua casa, tem que ter um valor de corrente que não perca muita energia durante esse caminho, sabe? Mas também não pode chegar na sua casa com um valor tão alto, porque a maioria dos equipamentos não funcionam assim, né? Ia queimar seus eletrodomésticos. Então, esse explica o funcionamento. E também, não sei se vocês já viram, mas tem alguns aparelhos que funcionam tanto no 110 quanto no 220. Isso é uma boa, né? Porque nem sempre a gente vai ter, né, uma tomada e tudo. Então, tem bastante utilidade no nosso dia a dia. E o legal dessa matéria é que não tem tanta parte matemática, mas uma coisa mais teórica. Enfim, era isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. E até a próxima.